Olá, tudo bem com vocês? Muito prazer, o meu nome é Mário, temos aqui do meu lado meu amigo Marcos e também a Josimara. Nós estaremos agora estudando um pouco sobre um tema muito importante, né? De quinta-feira, dia 13 de outubro. E esse tema, ele fala sobre uma submissão completa. Como nós podemos estar submissos ou respeitar a vontade de Deus para nós. A palavra submissão, ela quer dizer isso, né? Um respeito por aquilo que nos é dado, né? Pela palavra de Deus, aqui mais especificamente. Tem a primeira pergunta, que ela está relacionada ao que nós precisamos fazer como cristãos, né? Ou como guardadores das leis de Deus. A pergunta é a seguinte: como o exemplo dos primeiros cristãos na Macedônia pode nos encorajar? Eu vou pedir aqui a ajuda dos meus amigos para a gente poder comentar um pouco e conversar sobre esse assunto. E nós temos na Bíblia, né, muitos exemplos de como nós podemos ser encorajados a pregar o Evangelho. E aqui não é diferente. Aqui ele está citando uma passagem de quando alguns cristãos, na época da Macedônia, eles fizeram algumas coisas, né, que a gente vai poder complementar aqui. Eu quero pedir ajuda pro Marcos, ele pode nos ajudar. Sim, um detalhe importante aqui, até na nota fala, que quase todos os crentes da Macedônia eram pobres, né? Eram pobres em bens deste mundo. Não bem pobres espiritualmente, mas de bens mesmo. Uhum. Mas seu coração transbordava tanto de amor por Deus, né? Que davam ao bel prazer. Davam aquilo que ele Isso. tinha, que eles tinham, né? Aham, Então, isso pode nos encorajar, né? com certeza. Nós aqui que estamos falando para vocês, não somos pessoas de grandes posses. Eu não sou rico, né? O Marcos também não. Acredito que a Mara também, a Josimara também não. Então, o nosso objetivo não deve estar fixado nessas coisas, nos bens materiais, né? Assim como também os nossos irmãos, aqui como citou na Bíblia, antigamente eles também não tinham posses. E mesmo assim, eles trabalharam, né? Eles foram e doaram aquilo que eles tinham, né? Eu acho... Quer comentar alguma coisa? É Pode falar. interessante a gente perceber que às vezes a gente espera ter para a gente fazer alguma coisa. E não precisamos ter para fazer algo. A gente pode ter o mínimo do mínimo do mínimo. Mas se estivermos dispostos a contribuir, nossa, o trabalho vai ser grandioso. Nós só precisamos dar o primeiro passo. E às vezes a gente não está disposto a dar o primeiro passo, né? E a gente precisa deixar o egoísmo. Quando a gente passa a aceitar a Jesus e permitir que Ele habite no nosso coração, a gente está disposto a dar o melhor que a gente tem. Não importa se é pouco, se é mais ou menos ou se é muito. A gente dá o que a gente tem da melhor maneira possível. E com certeza essa vai ser a melhor oferta. Exato. Obrigado. E isso daqui é a submissão completa que está dizendo, né? Nesse tema desse estudo aqui. Que nós devemos de colocar os nossos... todas as nossas aptidões, as nossas habilidades nisso, né? Em falar de Jesus, não nos bens que nós temos. A pergunta B, a próxima pergunta, ela diz assim: de que modo Cristo resume nosso dever como crentes? E o que acontece quando praticamos diariamente esse princípio? Então, ela está dividida em duas partes. E a primeira parte dessa pergunta é: qual que é o resumo de Cristo? O que ele diz sobre o dever para cada um de nós? Nós temos um dever, né? Eu tenho um dever. Você que está nos assistindo também tem um dever. A Josimara tem, o Marcos tem. E o que Cristo diz com relação a isso que nós devemos de ter? Qual que é o resumo de Cristo? O resumo de Cristo é que amemos a Ele, amemos a Deus acima de todas as coisas e amemos ao nosso próximo como a nós mesmos. A gente fazendo isso, nós estaremos agindo de forma resumida, vamos dizer. Porque se você ama Cristo, você vai obedecer tudo o que Ele pede. Você não vai se restringir de fazer algo porque você o ama. Você está disposto a dar o melhor que você tem por amor a Ele, porque Ele deu o melhor que Ele tinha por nós. Então, quando a gente ama a Deus, a gente está disposto a amar os nossos semelhantes. É uma correlação, amar a Deus é o próximo. Isso.
Eu quero compartilhar com vocês uma parte da nota que é muito profunda e é bem legal para a gente poder compreender um pouco melhor essa questão do amor ao próximo, que diz assim: ninguém pode estar verdadeiramente unido a Cristo, praticando suas lições, submetendo-se ao jugo restritivo divino, sem perceber o que nunca pode ser expressado por palavras. Recebe pensamentos novos e ricos. O intelecto recebe luz. A vontade, determinação, a consciência, sensibilidade, a imaginação, pureza. O coração se torna mais terno, os pensamentos mais espirituais, o serviço mais semelhante ao de Cristo. Então, essas são algumas características do que resume a lei de Deus e qual é o propósito de Deus para nós, né? A segunda parte dessa mesma pergunta, ela diz assim: o que acontece quando praticamos diariamente esse princípio? É justamente isso que eu acabei de mencionar, né? Nós nos tornamos pessoas mais animadas, motivadas, entusiasmadas para fazer, né? Para fazer e não ter medo de fazer as coisas, né? De falar de Jesus. Inabalável, né? Tem uma parte da nota que eu achei interessante, é um ser inteiro, não uma parte, mas só inteiro mesmo. Deve ser consagrada ao serviço do mestre. Exatamente. É a pessoa completa e decidida. Não que ela seja perfeita, Exato. mas que ela está gradualmente caminhando para alcançar a perfeição, né? Então, ela está disposta a respeitar e se respeitar, né? Exatamente. Então, é isso. A submissão completa é exatamente isso daqui. Nós nos entregarmos por completo, né? De todas as nossas, tudo que nós temos, nós nos entregarmos a Ele. Então, agradeço por você continuar conosco até aqui. Espero que você continue estudando, né? E vendo os próximos vídeos que nós teremos aqui, os próximos estudos também. Comente, fale o que você achou desse vídeo. Se você tiver alguma dúvida, pode perguntar que nós iremos responder para vocês. Obrigado.